Este modelo de crescimento populacional é o mais simples possível, que é o crescimento sem competição. Então, veja que competição aqui, né, sem competição, está entre aspas. A razão disso é que não é apenas a competição que vai limitar o crescimento, né? Nessa palavra existem vários fatores de um sistema ecológico, como a abundância ou não de recursos para a sobrevivência da espécie, né? Dentre outros, você precisa ter alimentos e etc. Então, sem competição, ele quer dizer que a gente, no modelo, não vai pôr nada que tenda a diminuir o crescimento. O crescimento ele vai progredir livre, tá? Então, você aqui, nesse caso, vai atribuir a função y de t como sendo aquela que conta, né, que contém a informação sobre o número de indivíduos. Por exemplo, vírus, né, a população num determinado tempo de um determinado vírus. A população é dada pelo y, tá? E a taxa de crescimento vai ser dada pela derivada ΔY sobre ΔT, né? Nesse caso dy dt, que vai ser a taxa de crescimento, tá? Então são duas quantidades que estão associadas ao crescimento da população, e se a taxa for negativa, significa que a população está decrescendo. Se ela for positiva, existe crescimento, e se ela for zero, significa que o y é constante, portanto o número de indivíduos permanece o mesmo. Então esses conceitos são conhecidos, né? E a gente está dando o conceito aqui relacionando com populações. O modelo, nesse caso, é simplesmente dizer que quanto mais indivíduos eu tenho, maior a taxa de crescimento, o que é algo observado principalmente quando não existe competição, quando, por exemplo, o crescimento está no início. Então, uma população ainda é suficientemente diluída e não existe competição forte por recursos, por exemplo, tá? Ou seja, não existe nada constrangendo, né, ou limitando o crescimento. Então, você tem que a taxa de crescimento, que é a taxa de reprodução, ou a taxa de crescimento, no caso, vai ser proporcional ao próprio número de indivíduos no ecossistema, onde essa constante de proporcionalidade é positiva, tá? O que indica que o crescimento é sempre positivo, tá? Neste caso, a gente faz uma correspondência direta com o que a gente exemplificou mais cedo no primeiro vídeo, da equação de primeira ordem, com o tal sendo negativo lá, né? Porque lembra que a equação foi dada com esse termo do lado esquerdo, somado, né? Tá, então, nesse caso, se você passar esse termo aqui para o lado esquerdo, ele vai ficar negativo, né? E você vai fazer a identificação com o tal, seria um caso de tal negativo, porque eu disse que o K é positivo, está aqui, né? A solução, então, sai diretamente, como sendo, aqui nesse caso, eu já apliquei a condição inicial que em t igual a zero, eu estou chamando o número de indivíduos de y de zero, tá? Esse é o número de indivíduos inicial, tá? O y de zero, se você colocar o zero aqui, você vê que y é igual a y de zero em t igual a zero. Tá? Essa função aqui, que é a função exponencial, é a solução dessa equação, como a gente viu mais cedo no vídeo. E, neste caso, você tem um crescimento exponencial com a constante positiva, né? Um crescimento exponencial. Eu coloquei no gráfico aqui só para completar o exemplo. Você, quando faz o gráfico dessa função, ela, no papel, né, ou no quadro, nesse caso, deixa eu colocar aqui para você ver a variável t, ela parece algo como uma parábola, um polinômio qualquer de potência positiva do tempo. Ela dá a impressão que tem esse comportamento. Mas se você comparar com uma potência de t, então vamos dizer assim, quem cresce mais rápido? A exponencial ou t ao quadrado, t ao cubo, t à quinta, né? Essa é uma pergunta importante de se fazer.
né, porque esse comportamento parece um comportamento, não é, padrão de crescimento. O que ele tem de diferente? Ele tem de diferente que o crescimento associado à exponencial é muito mais acentuado do que qualquer, veja bem, qualquer potência positiva de t. Aqui eu coloquei n inteiro, tá? Não dá para ver porque ficou um pouquinho para fora do enquadramento, mas n maior que zero, né, n inteiro. Então você pode imaginar t a décima, t elevado a 100 ou t elevado a 1 bilhão. Pensa um outro número aí, t elevado a 1 trilhão. Nossa, cresce rápido t elevado a 1 trilhão. Mas a exponencial cresce mais rápido. Eventualmente, o t a 1 trilhão pode crescer um pouquinho mais rápido no começo, mas ele, quando chega aqui para t maiores, ele vai ficar cada vez mais para baixo. Ele perde a corrida muito, muito, muito distante, tá? Então isso é fácil de você verificar. Eu deixo como exercício, caso você se interesse por isso. Substituir números, fazer tabelas, ou usar um plotter desses que tem online. Tem vários deles, tá? Que você pode usar. Você deve estar se perguntando, pô, mas esse modelo, o crescimento não para, né? E na verdade a gente sabe que o crescimento ele para eventualmente. Ele para de crescer, satura, pode até decrescer uma população, dependendo do que acontece, né? Então, para você ver modelos mais completos, o primeiro deles é esse de baixo aqui, o modelo logístico. Faz um Google, né? Faz um Google escrevendo assim, modelo logístico ecologia. Você vai ver o modelo que ele dá uma função sigma, né? Ela cresce, depois satura. Esse aqui ele é bastante estudado em ecologia, e mais recentemente o que está em vigor aí nas discussões sobre a própria pandemia do Covid-19 é o modelo de crescimento SIR, né? Tá, esse aqui é o ponto de partida. Tem várias variantes em cima desse aqui que usa não apenas uma equação de primeira ordem, mas 3 equações acopladas, tá? Num caso da mecânica que dá nome ao que eu mencionei anteriormente, a equação que tem essa forma aqui. A gente chama isso aqui de equação do oscilador harmônico, sempre que o ômega é real, tá certo? Então, o sistema mecânico está representado aqui, consiste de uma massa localizada, né, ou seja, sem extensão, a massa pontual, e uma mola que a gente chama de mola ideal, também com a massa muito pequena ou desprezível, tá? E uma constante de mola K maior que zero. A força aplicada à massa, toda vez que você desloca ela da posição de equilíbrio, que a gente chama de x igual a zero, é uma força restauradora, então tem um sinal negativo, menos kx. Isso aqui você vê nos cursos de mecânica, né? Então uma posição x qualquer, negativa ou positiva, vai ter uma força sempre apontando de volta para a posição de equilíbrio, tentando fazer com que a massa permaneça na sua posição de equilíbrio. Quando você solta esse sistema de uma posição de não equilíbrio, ele, como a massa tem inércia, a segunda lei de Newton, as leis de Newton vão fazer com que o sistema oscile, evolua no tempo, né, de acordo com as equações de Newton, né. Nesse caso, a gente vai usar a segunda lei de Newton, tá, que diz que a massa vezes a aceleração. O que é a aceleração? É a derivada segunda da posição na variável que agora sim é a variável tempo, tá certo? Esse produto da massa pela aceleração é igual à força resultante sobre a massa. Tá? Então a força resultante é apenas a força de mola. A gente imagina que esse sistema está em uma dimensão, não precisa estar orientado verticalmente, mas se você quiser, você pode imaginar uma superfície sem atrito e com o peso sendo balanceado pela normal. Portanto, a força resultante acaba ficando na horizontal. Se você quiser, você pode imaginar isso, não precisa. Isso aqui é apenas uma representação de um sistema físico que realiza essa equação. Por quê? Veja, a partir da segunda lei de Newton, você pode passar
esse termo negativo para o lado esquerdo, que foi o que eu fiz aqui, e eu chamei, apenas por uma questão de nomenclatura, a razão K sobre M, que vai aparecer aqui. Tá? Então o que vai acontecer? Se eu dividir essa equação por M, aparece um menos K sobre M aqui. Tá? Esse K sobre M eu chamei de ômega ao quadrado, ele vem com sinal positivo e fica ômega ao quadrado. Por que eu fiz essa associação de nomes? Porque eu quero usar o resultado do exemplo que eu resumi anteriormente. Veja que aqui você tem a solução, que eu já estou colocando diretamente. Tá? Então falei dela no resumo anterior nesse mesmo vídeo, e você tem os detalhes no link da descrição pelas anotações escaneadas, as notas de aula que eu chamo. Veja, então a função que é a solução dessa equação, que na parte anterior do vídeo eu chamei de y, aqui eu estou chamando de x, é o x de t igual a esse cosseno aqui com essas constantes a e φ a serem determinadas. Entre colchetes aqui você percebe que eu pus a derivada, porque eu vou precisar dela, porque a minha próxima pergunta é qual o valor dessas constantes φ e a aqui, a partir de uma condição inicial. Vamos ver esse exemplo aqui. Então, um exemplo de condição inicial é você conhecer, no tempo que você convenciona chamar de t igual a zero, que é o tempo que você passa a observar o sistema, você tem a posição como sendo um valor que eu chamo de xmax. Aqui, esse índice max tem implicação na palavra máximo mesmo, né? É o maior valor de x, por causa dessa condição inicial ser desse jeito aqui, o maior valor que x vai alcançar vai ser esse aqui. Vamos ver isso. Não está claro ainda aqui nesse passo, mas vai ficar. Então, essa condição inicial significa você, em t igual a zero, ter a partícula, né, a massa, na posição xmax e com velocidade igual a zero. Como que pode ser realizada essa condição? Vamos ver aqui no desenho como que pode ser realizada. Eu puxo com a mão essa massinha até uma posição xmax positiva, por exemplo, eu faço a mola distender até aqui, aqui é o xmax, e claro, eu estou segurando com a minha mão, tem força a mais no sistema, então eu desloquei a posição de equilíbrio para a direita. A hora que eu solto, a força passa a ser exclusivamente a força de mola, e eu tenho a dinâmica descrita pela equação que eu tinha derivado antes. Tá certo? Então isso é o que a gente chama de equação de condição inicial, perdão. Qual a condição inicial? É ela sem velocidade, porque eu soltei a partir, né, do repouso, e com a posição dada por xmax. Tá? Então essas condições iniciais podem ser reproduzidas experimentalmente, se você fizer um experimento como eu descrevi acima, né? Veja, novamente, eu destaco que você tem duas constantes para determinar, nesse caso é o A e o φ, e você precisa então de duas condições não equivalentes, duas condições iniciais não equivalentes. E eu tenho nesse caso aqui. Tá? Então, se eu colocar essas duas condições na solução, que está aqui acima, né, nessa solução aqui, usando essa solução e a sua derivada, veja que a notação de derivada aqui, eu estou usando x ponto, tá? Isso é uma convenção, que você pode tanto usar essa notação quanto essa aqui. Tá? Então aqui por uma questão de economia de espaço eu usei o x ponto, mas isso é equivalente a dx dt, mesma coisa. Tá? Mas o que acontece? Aplicando essas soluções, essas condições iniciais, perdão, eu obtenho essa igualdade, que tem o A e o φ, ligados à posição máxima que eu distendi a mola antes de soltar. E aqui a velocidade, que é esse x ponto aqui, tá? Eu apliquei o t igual a zero e apliquei o fato de que a velocidade é zero em t igual a zero. Fiquei com uma outra equação para o A e para o φ.
Essa igualdade aqui, se eu tenho uma amplitude A do movimento diferente de zero, que é o que eu quero, senão eu vou ter simplesmente uma solução que a gente chama de trivial, o seno de φ tem que ser zero, então, para satisfazer essa igualdade, já que o ômega também é diferente de zero. Ou seja, em resumo, o ômega e A são diferentes de zero, implica em seno de φ igual a zero, e a escolha que eu fiz aqui é que a fase φ é igual a zero. Claro, como é uma função seno, você pode ter múltiplos de π aqui, mas a escolha das condições é uma escolha física, então o φ igual a zero nesse caso esgotam as configurações físicas diferentes. Eu poderia ter um outro sistema parecido com esse, mas não fisicamente equivalente, onde eu precisasse considerar as múltiplas raízes dessa identidade aqui, tá? Ou seja, os φs que são múltiplos de π, diferentes, π, 2π, 3π, assim por diante, que zeram esse seno, poderiam ter algum significado físico em alguma outra situação, não é o caso aqui, portanto a escolha está esgotada em φ igual a zero, que é a mais simples que eu posso fazer, e substituindo aqui, né, esse φ igual a zero, você imediatamente percebe que a amplitude do movimento A é exatamente aquele x máximo que você soltou, né, no experimento. Tá? Então aqui nesse retângulo você tem a solução já com os valores das condições iniciais, né, o φ igual a zero e a amplitude sendo x max. Então, só para concluir, ainda que isso seja uma revisão de métodos matemáticos que a gente está usando aí, vamos fazer o gráfico dessa solução, pode servir inclusive de aquecimento, fazer um gráfico, né, tirar a poeira, né? Vamos fazer o gráfico dessa solução para relembrar o tipo de movimento que está sendo descrito pela equação de segunda ordem, a equação do oscilador harmônico. Deixa eu colocar então aqui essa segunda folha que já está preparada, já com o gráfico pronto para a gente avaliar os detalhes. Então está aqui, né? Você soltou da posição x max, mas aqui eu estou representando um x de t qualquer. É uma fotografia num certo tempo. Tá? A função é essa aqui, que é a solução. É um cosseno de ômega vezes t. Então veja que o ômega vezes o t, neste caso eu estou chamando de tempo a variável t, né? Essa constante que a gente chama de ômega, muita gente chama isso aqui de w, não tem problema nenhum. Quando ela tem essa arredondada aqui embaixo, é a letra grega ômega mesmo, tá? Ela tem que ter unidades de inverso de tempo. Por quê? Porque argumentos de funções, se você lembrar de análise dimensional, que é uma parte importante do curso de mecânica, possivelmente nem todos viram, mas não se preocupe, sempre que for necessário a gente fala, na análise dimensional, uma das regrinhas, né, que a gente acaba constatando ou aprendendo é que argumentos de funções, da maioria das funções, o cossenos, senos exponenciais, logaritmos, são sem dimensão, porque não tem significado você escalonar o argumento de uma função por uma unidade qualquer. Se você faz uma mudança de unidade, o número é diferente. Então, isso quer dizer que a grandeza de saída, né, que seria o x aqui, vai ser diferente? Claro que não. Né? Então, você precisa ter o argumento independente de unidades e a gente então estipula que sempre que há um produto, uma das variáveis tendo unidade, a outra tem que ter a unidade inversa para anular a unidade do argumento. Tá? Rapidamente aqui uma revisão de análise dimensional para esse caso. O x max, por outro lado, tem unidade de comprimento, que a gente está medindo o comprimento de extensão da mola aqui, e o cosseno também, novamente, não tem unidades, tá? Funções, seus argumentos e sua saída também numérica não tem argumentos, tá? Não tem unidades, perdão. Veja, é um gráfico de um cosseno convencional, tá? Você vai notar que no ângulo ômega t igual a π, por exemplo, você tem o cosseno negativo, que é o T1 aqui, né? Ômega t igual a π, tá? E no ângulo ômega vezes t igual a 2π, você tem a repetição da função, né? Ela parte da posição inicial x max
e oscila indefinidamente, tá? Já que não há nenhum tipo de dissipação. Caso você ainda não tenha chegado nessa parte do curso de fundamentos de eletromagnetismo, eu recomendo que você aguarde ou consulte em outra fonte. Esse exemplo ele vai mostrar o aparecimento da equação diferencial de primeira ordem, a número 1 desse vídeo, num circuito chamado circuito RC. Eu vou dar um link na descrição, tá? Aqui embaixo. Você vai ver que tem um link para uma realização experimental de uma aula de laboratório, tá? Eu vou deixar o vídeo linkado. A parte de análise vai partir desse circuito, essa configuração aqui, onde temos aqui uma fonte de tensão constante, que eu chamei de epsilon zero. Então isso aqui é constante, tá? Isso representa, por exemplo, um gerador ou uma bateria de força de diferença constante de potencial. Aqui você tem uma condição que a gente vai aplicar, que é inicialmente a carga no capacitor é zero. O capacitor ele começa descarregado. E qual o começo? O começo está ilustrado aqui por essas duas posições da chave. Para t anterior ao início, que é o que a gente convenciona chamar de t igual a zero, a chave está aberta, como indica essa representação pontilhada. Para t igual a zero, a chave foi fechada, sem introduzir nenhuma perturbação no circuito, o que na prática em geral acontece, né? Ele apenas conectou de maneira mais suave possível, mas instantaneamente mesmo assim, a parte do lado direito do circuito com a do lado esquerdo, que é a fonte de tensão. Então você tem um resistor de valor R e um capacitor de valor C que estão em série, e você vai aplicar as leis de Kirchhoff dos circuitos para deduzir como que a corrente vai circular neste circuito como função do tempo. Primeiramente, vamos notar que pela lei de Kirchhoff das malhas, você tem que a soma total dos potenciais sendo nula resulta nessa igualdade. Essa igualdade diz que a tensão constante da fonte deve ser igual à soma da tensão no resistor mais a tensão no capacitor. A tensão sendo a diferença de potencial ilustrada aqui por essas flechinhas, que indicam uma queda de potencial da parte superior, ou da parte que tem a seta, até a parte inferior. Então, a outra coisa que você espera, já que o capacitor começa descarregado, é que a corrente circule pelo circuito, né, fazendo esse movimento que eu estou ilustrando aqui, de acordo com a lei dos nós de Kirchhoff, que expressa a conservação de carga, né? Lembre que a lei das malhas expressa a conservação de energia, a lei dos nós expressa a conservação de carga. Então, não havendo nós nesse circuito, esse circuito ele tem uma única malha fechada, você tem que a corrente ao longo do circuito deve ser a mesma. Qual a relação da carga com a corrente, afinal de contas? Por quê que eu quero essa relação? Porque eu tenho uma igualdade que me diz que a soma das duas tensões é a tensão da fonte de tensão. Por outro lado, eu tenho que a tensão no resistor segue a lei de Ohm, é isso que define um resistor, uma resistência, é que ela tem um comportamento linear, a tensão tem um comportamento linear com a corrente. O R é o valor da resistência, a lei de Ohm. E para variações no tempo suficientemente pequenas de corrente, o que é o caso em muitas das aplicações práticas desse tipo de circuito, você tem que a relação entre a carga e a tensão no capacitor é dada, definindo inclusive o conceito de capacitância.
Então o valor C do capacitor aparece aqui. A partir dessa igualdade, eu posso substituir as tensões no resistor e no capacitor para obter uma equação que está dada aqui embaixo, né, que diz que a soma da tensão no resistor mais a do capacitor dá a tensão constante da fonte de tensão. Tá? Então, novamente, eu preciso saber qual a relação da carga com a corrente aqui, porque eu teria, em princípio, duas funções do tempo, a carga e a corrente, mas a gente sabe que elas estão relacionadas por essa aqui que define o que é o fluxo de corrente, ou a corrente, que é o fluxo de cargas, né? Então, ΔQ sobre ΔT, ou dQ dt. Então, vamos substituir aqui, mas veja, aqui eu tenho uma derivada. Se eu quiser substituir alguma coisa aqui, eu teria que substituir uma primitiva, uma integral, o que não é conveniente. A gente não está lidando com equações integrais, que também podem ser tratadas, mas a gente não está fazendo isso nesse vídeo. Então o que a gente vai fazer é o que eu estou fazendo aqui mais abaixo. Eu derivo a equação inteira. Né? Você nota que é essa aqui de baixo, é esta aqui de cima derivada. Eu simplesmente derivei aqui os dois lados. No lado direito, termo a termo, porque é uma soma aqui. Tá certo? Veja, ao derivar, aparece a derivada dq dt, que eu substituo essa relação aqui, que eu sei que é o i. Então aqui, eu vou substituir para dq dt o valor de i, que já está aparecendo aqui. Então, a equação fica agora com essa cara, onde só aparece a função i, numa equação diferencial com a variável tempo. E a última igualdade, eu estou dizendo que é zero. Por que é zero? Porque essa derivada que estava aqui desse lado, agora está aparecendo aqui nesse último passo. Então tem até uma flechinha guiando para você entender que a derivada de uma constante é zero, e por isso essa equação ficou igualada a zero, dando essa equação matemática aqui, diferencial, que a gente precisa resolver agora. Note, o resistor, o valor da resistência é constante, o valor da capacitância também constante, o T é a variável, então você vai comparar com essa equação número 1, que a gente viu no início do vídeo. É uma equação de primeira ordem, onde tem uma constante, que a gente chamou de tal, e a gente sabe a solução quando tal é constante. Veja que neste caso, eu resumi, né, no tal, ele é igual ao RC, por causa que ele aparece também no denominador aqui. Tá? Então isso aqui, como a variável da equação diferencial é o tempo, o tal, até por análise dimensional, se você meditar um pouquinho, ele tem dimensão de tempo também. E isso é o que a gente chama de constante de tempo do circuito. Tá? É uma escala de tempo que ela é dada pelos valores, deixa eu baixar um pouquinho aqui, pelos valores do resistor e do capacitor. O produto desses valores vai te dar a escala de tempo típica. Seguindo aqui o que a gente já viu no início do vídeo, a gente já usa a solução para o i, que é dada por essa exponencial. A gente viu, inclusive, no exemplo anterior de crescimento populacional. Equação de primeira ordem, simples, daquelas que diretamente solucionável e te dá um decaimento, nesse caso exponencial, onde a taxa de decaimento que aparece aqui no expoente é dada por RC, um tempo característico. Tá? Se você avançar o tempo desde zero até o valor de RC, você vai ver que a corrente cai de E elevado a menos 1 do valor inicial. Essa outra constante A é determinada exatamente pelo valor inicial da corrente, que eu ainda não sei quem é. Então ainda tem um trabalhinho pela frente de determinar quem que é o meu I0. Então vamos aqui reproduzir uma versão um pouquinho mais limpa do desenho do circuito, onde você tem aqui a tensão em R, a tensão em C, no tempo particular t igual a zero, que eu quero analisar
justamente para tirar quem é o I de zero aqui. O que a gente pode concluir aqui dessa figura? Que, como em todos os outros tempos, em t igual a zero também vale a lei das malhas, ou seja, a soma de VR mais VC vai ser igual à tensão constante da fonte. Então, primeiramente, vamos ver aqui o que acontece com a tensão VC do capacitor. Ela é sempre a razão da carga no momento que você quiser pela capacitância, pelo valor do capacitor, tá? A relação que eu já usei para analisar o resto do exemplo. Mas nesse caso, como a gente está avaliando em t igual a zero, eu vou perguntar qual a carga em t igual a zero. E eu expliquei anteriormente que a gente está considerando que o capacitor estava inicialmente descarregado, portanto esse valor da carga é zero, levando à condição de que a tensão no capacitor em t igual a zero vale zero. Ora, pela lei das malhas, então, eu sou obrigado a concluir que, sendo zero VC e sendo a soma das duas igual a esta, o ε0, ou a tensão da fonte, é igual à tensão no resistor em t igual a zero. Em t igual a zero. Bom, então essa conclusão aqui que VC é zero vai justificar essa igualdade aqui. A tensão no resistor, que é o produto da resistência pela corrente, no tempo igual a zero, vai dar ε0, e daí eu tiro o resultado que a corrente em t igual a zero é simplesmente a tensão da fonte dividida pelo valor do resistor. Então, a solução, agora substituindo o I0 para A, aqui na solução geral, vai dar dessa forma aqui. Tá? O tal, novamente, é igual a RC, como já tinha comentado. E aqui, finalmente, a gente tem um gráfico para ilustrar o que acontece. Do grosso modo, aqui nesse gráfico não está na escala perfeita, mas ele já ilustra o comportamento de uma função simples, que é um decaimento exponencial com tempo característico igual ao produto do resistor pelo capacitor, nesse caso. Lembra para você que a constante E, que a gente chama de E aqui, é sempre esse número irracional aqui, que é perto de 3. Então, esse valor aqui é aproximadamente 1/3 do valor máximo. Tá? Vamos ver o que isso quer dizer. Essa curva aqui, se você for num plot qualquer, você vai ver que é o comportamento da curva que eu estou ilustrando aqui em cima. É um decaimento exponencial. Ele é forte também, tanto o crescimento quanto o decaimento exponenciais são mais fortes do que qualquer decaimento em lei de potência. Como seria o decaimento em lei de potência que eu estou falando aqui? Como que seria um decaimento em lei de potência? Porque o crescimento eu tinha comentado com você que você pega o tempo e eleva a uma potência inteira, por exemplo. Você pode escolher o n, que é o inteiro, como sendo 1 trilhão, se você quiser, e mesmo assim a exponencial, o crescimento exponencial ainda vai ganhar. O decaimento você eleva a uma potência negativa. Ou seja, você faz uma função que é o inverso de uma que tem o n positivo, né? Então, agora nesse caso aqui que eu coloquei ele no denominador, o n maior que zero, isso expressa um decaimento com lei de potência. E você pode escolher o n que você bem entender para cair bem rápido, tipo n pode ser 1 trilhão, e mesmo assim a função exponencial eventualmente vai vencer a corrida pelo decaimento. Ela vai cair mais rápido e vai passar muito longe depois de um certo tempo. Dá para estimar numericamente essas coisas. Eu recomendo como exercício que você use um plotter e caso você já não tenha feito isso em outros cursos, né? Vamos estudar o comportamento desse circuito agora, que tem um elemento indutivo, um indutor L, além do R e do C que nós vimos no exemplo anterior. Esse é um exemplo que realiza a equação diferencial completa, um termo proporcional à derivada,
que a gente expôs na parte de análise do kit equações diferenciais. Então veja, nós temos um circuito aqui que para t igual a zero ou menor que zero tem o capacitor descarregado, o que se expressa nessa relação de que a carga no capacitor para t menor ou igual a zero é nula. E temos o que seria uma chave que não introduz nenhum elemento perturbativo a esse circuito aqui, apenas de conectar ou desconectar o lado direito da fonte de tensão. Essa chave ela está aberta para tempo menores que zero e fechada a partir de t igual a zero. Aplicando novamente a lei das malhas, que na verdade é uma realização da lei de Faraday neste caso, com o fluxo variando no tempo, você obtém essa igualdade aqui, né, onde você soma as tensões no indutor, no resistor e no capacitor. Novamente, como fizemos no exemplo anterior, usando a derivada da carga como sendo igual à corrente, a gente deriva os dois lados dessa equação aqui e obtém uma equação diferencial que é idêntica, trocando a nomenclatura dos parâmetros, à equação completa homogênea que nós estudamos nos exemplos de equações diferenciais. Aqui nós fazemos a correspondência de A com L, B com R e C com 1 sobre C. Nesse caso, a letra C ela está sendo usada para designar o capacitor. Não há nenhum problema em trocarmos C por 1 sobre C e fazermos as outras trocas nos resultados obtidos. Lembrando que nós resolvemos essa equação diferencial fazendo uma transformação para uma equação mais simples, que é essa transformação que está expressa aqui, e conseguimos então fazer um mapa através também dessa relação do ômega ao quadrado com os coeficientes A, B e C, que eu presumi todos positivos, que é o caso aqui, no caso do circuito RLC. As soluções foram obtidas então através da resolução dessa equação nos regimes variados aqui, 3 regimes diferentes. Esse aqui é o amortecido, esse o criticamente amortecido e esse é o superamortecido. Tá? Então estou colocando isso aqui a título de lembrança, para a gente prosseguir com a correspondência dos elementos de circuito. Completando a correspondência, nós vamos ter na solução o ômega ao quadrado, dado em termos dos elementos do circuito, o indutor, o capacitor e o resistor. Correspondentemente, as soluções nos 3 regimes, amortecido, crítico e superamortecido. Note que quem determina qual dos regimes que está em vigor, se ele é amortecido, crítico ou superamortecido, é a razão entre os valores de L, R e de C. O resistor, como ele aparece proporcionalmente ao termo que corresponde à dissipação, ele, conforme ele aumenta, você vai notar que a solução sai de um amortecimento simples, que tem alguma resistência, né, e migra, passando pelo regime de amortecimento crítico até um regime de superamortecimento, onde o ômega é imaginário. Você também pode verificar facilmente que pondo R igual a zero aqui nessa relação, corresponde a pôr R igual a zero aqui nesse fator de amortecimento e você recupera a oscilação sem amortecimento. Esse elemento é o que é responsável pelo amortecimento das oscilações. Caso ele fosse nulo, prevaleceriam indefinidamente. Tá? Se você fizer a analogia com a mecânica, por exemplo, o R corresponde ao que seria o atrito no oscilador harmônico simples, que tem, vale mencionar, uma equação perfeitamente equivalente a esta aqui, onde no lugar do L aparece a massa, no lugar do R aparece a constante de amortecimento, no local do 1 sobre C aparece o Ka da mola. Vamos aplicar as condições iniciais desse problema, supondo, como já comentado, que não há carga inicialmente no capacitor e também que não há nenhuma tensão residual
no indutor. O indutor é um fio inicialmente, ele não tem tensão inicial nenhuma, ou seja, não há nenhuma tensão nem no indutor, nem no capacitor quando ligamos a chave e conectamos a bateria ao lado que tem os componentes, em T igual a zero. Então, se você lembrar que a tensão no indutor é o produto da indutância pela derivada temporal da corrente, o fato dela ser zero em T igual a zero implica na derivada da corrente ser nula em T igual a zero. Isso é uma condição inicial. A outra condição inicial vem do fato de tanto a tensão no indutor quanto a no capacitor serem zeros, e, portanto, em T igual a zero, a tensão sobre o resistor ser a tensão igual à tensão da fonte de tensão, porque não há tensão nem no indutor nem no capacitor. Então, igualando a tensão no resistor, que é o valor da resistência vezes a corrente, em T igual a zero, você vai obter a tensão da fonte. Isso te permite isolar a corrente em T igual a zero, obtendo que o valor é simplesmente a tensão da fonte dividido pelo valor do resistor. Então aqui temos duas condições iniciais, uma sobre a corrente, outra sobre sua derivada, que é o que é preciso para determinar completamente uma solução de uma equação diferencial de segunda ordem, ordinária. Então, aqui eu deixei para ilustrar apenas o caso amortecido, não o crítico ou o superamortecido, que eu vou deixar para exercícios, né? Então, a condição para que você tenha amortecimento simples é que o ômega 2 ao quadrado maior que zero, o que implica, né, porque nós vimos anteriormente que o ômega 2 tem esse valor aqui em termos dos componentes do circuito. Se você igualar isso a zero, você vai obter o valor crítico e vai notar que o R, que é o valor do resistor, da resistência, tem que ser menor que essa razão aqui, tirada a raiz, multiplicada por 2, para que você esteja no regime de amortecimento simples. Ou seja, a resistência tem que ter um valor menor que um certo valor crítico. Aqui nós vemos o gráfico da solução no regime de amortecimento simples, com as condições iniciais já aplicadas. Elas determinam que aquela constante de integração que eu chamei de fase é nula e a amplitude é simplesmente a tensão da fonte dividida pelo valor da resistência. Você nota que, diferentemente do caso que oscila indefinidamente, sem nenhuma dissipação, sem nenhuma perda, a amplitude aqui, que você pode atribuir a esse fator maior aqui, decai com o tempo, ela cai exponencialmente com o tempo. Então você pode interpretar essa função como sendo uma oscilação em que a amplitude cai exponencialmente com o tempo. Isso está desenhado aqui nesse gráfico com uma oscilação cuja amplitude vai caindo, e essas envoltórias pontilhadas aqui representam exatamente o valor dessa função aqui, que é uma função exponencial dos dois lados, né? Tanto positivo quanto negativo da curva, né? Porque o cosseno assume valores positivos e negativos conforme oscila. Tá? Você vê aqui a condição para que o regime seja amortecimento simples e o valor da frequência de oscilação,